Boa noite, pessoal. Tudo bem, Tito? Deu algum probleminha aqui? Minha conexão do ao vivo caiu, mas já estamos de volta. E o pessoal vai chegar novamente. Tinha algumas pessoas antes, deu uma travada e eu reiniciei. É só chamar, Tito, que a gente começa aí. Onde está o pessoal? É uma incógnita hoje. Deve ser o friozinho. Opa, agora sim. Fala, mestre, tudo bom? Buenas, buenas, buenas. Deixa eu Tudo só certo? desligar aqui para não me atrapalhar com o som. E eu não sou assim. Eu gosto dessas coisas, mas no final eu sou meio atrapalhado, sabe, Luiz? Cara, quanto mais botão, mais chance de dar uma É, lambança. e assim, É verdade eu, universal. para quem aprendeu a escrever numa máquina de datilografia, eu tô com 3 telas aqui na minha frente. Segura a onda aí, Imagina, Rafa. imagina que é fácil me atrapalhar aqui, né? Não vai ser. Minha mãe, esse final de semana, perguntou, né? Ah, então, falando de como funcionava aqui. Ah, então é por isso que tu olha tanto para os lados? Eu falei, é por isso que eu olho para os lados, né? Tem o roteiro, eu já coloco aqui o Instagram na tela grande, porque aí eu consigo ler o que as pessoas escrevem. Às vezes vem alguém com uma letra com uma camisa branca, aí eu me atrapalho inteiro, então aqui fica mais fácil, eu consigo ler. Mas Sim, sim. que bom que veio, Luiz. Antes o Gustavo estava aí, eu acho que eu caí, ele caiu, eu não sei o que aconteceu. O Gustavo, o Bart, né? Aí ele Certo. comentou, o Tito está atrasado. Aí eu falei, será que eu chamo de Luiz ou de Tito, né? Porque essa altura do campeonato, eu estou conversando com o presidente da associação comercial aqui, É. tem que ter respeito, tem que ter respeito. Ah, mas tá tudo É. certo. Natasha chegou, minha mãe chegou aí também agora. Que bacana, Ah, que que bacana. legal, que legal. Maravilha. A Natasha está sempre aí, ó, é uma frequentadora assídua. Me diz uma coisa, Tito, embora tenha pouca gente aqui ainda, mas o pessoal vai chegando ao longo da conversa. Para quem não te conhece, conta um pouquinho. Até porque esse vídeo vai ficar gravado, tem muito mais visualização depois de gravado, normalmente. Maravilha. O meu cachorro espirrou aí, ouviu? Sim. Não fui eu, não, foi o Cara. cachorro. Ah, essas Não coisas de tem casa, problema. né? Olha o É, Gabi aí. dentro de Fala, casa, tá dentro Gabi. de casa. Ah, o Gabriel Seifert tá aí também, legal, muito bacana. Muito bacana. Obrigado, Gabriel. Participa. Bom, participa aí que hoje tem bastante coisa para explorar do Luiz. Se apresenta pra gente, Luiz, como é que chegasse nessa tua jornada até aqui? Maravilha. Bom, acho que primeiro tudo jaraguaense, né? Nato, criado, com todas as manias daqui. Então, apesar de ter ido para Curitiba, eu me formei em publicidade, lá pela PUC do Paraná, mas sempre tinha uma cordinha que me puxava de volta, né? E claro que o cordão final foi minha esposa Helena, né? Daí já, opa, agora tu fica aqui. Então, Amarrou aí já foi. direitinho? Amarrou direitinho, né? Então, tá, já, cara, 15 anos de publicidade, ou trabalhando com marketing, comunicação, estratégia, digital, enfim, tudo que você pode imaginar. Então, desde 2015 eu assumi a CMC, quando a Cris se retirou, quando a Cris saiu da gestão, né, a Central de Marketing e Comunicação, também já com seus, cara, agora deve fazer os 26 anos, não, 29 anos de existência. Então ali também, fazendo todo tipo de peripécia, né? A gente também chegou a ter uma agência digital para fazer site, quando ainda era uma coisa nova lá,
na primeira década dos 2000, a gente também fez um dos primeiros núcleos de inteligência digital, falando de redes sociais, quando a gente tinha que explicar o que era rede social. Então, era um fluxo de aprendizado e de educação, né, de ensinar, de ter que trabalhar isso aqui na comunidade, mas foi muito rico para a gente também aprender de onde vem essas tecnologias, né, de onde que ela vem, como é que ela começa a interferir na gente, né, e a gente teve a felicidade de testemunhar muita coisa, né, de estar entendendo e ter consciência disso, né. E aí foi começando a modificação dos negócios, né, a própria CMC hoje ela é muito mais um serviço do que uma agência por si, né. Hoje ela recebe projetos e eu distribuo entre vários agentes, empreendedores que estão em minha órbita. E aí daí que também nasce o coworking, né? Uma proposta nova para aquele espaço todo, né? E a gente também já começar a trabalhar um novo conceito, né? De usar mais e ter menos, né? E da gente ter mais estruturas compartilhadas. Então a gente está conseguindo provar esse conceito aqui em Jaraguá do Sul. Sim, Confesso que ele ficou incubado uns 5 anos, assim, cara, isso não vai dar certo, será que não vai? A gente ficava indo e voltando nas ideias até que não, agora vamos. E aí estamos bancando isso aí, mas está sendo uma experiência super legal, muito boa. Pela energia da galera circulando lá na casa. Claro que com a pandemia deu uma encaixotada nas coisas, né? Mas agora, aos pouquinhos, vamos voltando com os cuidados e as responsabilidades. E nesses últimos anos, né, eu fui entendendo esse associativismo. Comecei também pelo núcleo das agências, ainda quando era só o núcleo das agências, né, e participei da virada dele para o núcleo de marketing e comunicação, isso pela CISI já. Então a gente estava lá tentando também conversar mais entre nós do mercado, né, entender, quebrar as barreiras da concorrência, né, e buscar mais colaboração, buscar mais sinergia. E assim, talvez não de resultados de negócio, mas de resultados até de mercado e de conexões que a gente tem hoje entre si. Eu acho que o núcleo teve um papel belíssimo, tem um papel ainda belíssimo para o nosso mercado. Acho que, pelo menos eu falo por mim, né? Falo por mim que a gente se aproximou muito mais, né? Tipo, gestores de agências, donos de agências e até pessoas da cadeia de marketing por causa do núcleo, então foi uma coisa muito legal. E aí o Anselmo, numa sandice, resolveu me convidar para ser vice-presidente de marketing dele, né? Na gestão passada. E aí entrei e aí comecei, né? Aí vieram os 80 anos da SIGES, eventos e articulações, as eleições, a vinda do Mourão, enfim, tudo isso que a gente teve que bancar, assim, no sentido de vamos fazer isso acontecer, vamos fazer Jaraguá ser protagonista. Então isso foi uma coisa muito legal. E agora tô aqui, né? E short story, long story short. É muito bacana, né? Um dia desses eu publiquei, e não vou rasgar cedo aqui para ti, porque tu sabe que não precisa, né? A gente se aproximou, a gente tinha muito pouco contato, mas a gente se aproximou mais com aquele Disrupção.tudo, trocamos algumas ideias, e você foi um apoiador desde o primeiro momento, desde a nossa primeira conversa, nem pediu para pensar, topou a ideia e foi bacana, assim como eu tenho o mesmo agradecimento para o Max e para o Marcelo do OCP. Mas foi muito bacana porque o segundo Disrupção foi sobre os impactos da tecnologia na área de publicidade. E você e a Thalita da KWB fizeram a apresentação aquele dia. E deu para ver que realmente existe, pelo menos em vocês dois, eu não posso falar das outras agências porque eu não conheço todas, mas vocês dois, eu vi uma tranquilidade muito grande de relacionamento, né? Você, desde o primeiro momento, quando eu falei da Thalita, achou muito bacana. A Thalita, desde o primeiro momento que eu falei que você já estava mapeado, também achou muito bacana. E mais bacana do que isso, umas semanas atrás, eu fiz uma publicação com a foto que nós tiramos lá naquele dia, porque eu estava indo para o escritório, eu acho, não lembro qual era o programa, se era de manhã, se era tarde, mas você e a Thalita, você hoje como presidente da Associação Comercial e ela como presidente da CDL. E ela vai falar daqui a 2 semanas, inclusive. Ela é uma convidada daqui a 2 semanas aqui. Legal. Vocês dois falando sobre os trabalhos das suas associações na pandemia. E absolutamente desenvoltos, né? Aquilo ali me deixou contente porque há 1 ano e meio, mais ou menos, lá no começo do Disrupção, vocês estavam lá conversando e achei muito bacana. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas eu lembrei... Nem estava planejado. Não tinha absolutamente nada a ver, mas eu achei muito bacana, porque eu vi vocês dois falando
como palestrantes a primeira vez no Disrupção. E depois vi vocês num assunto tão sério, né? Que é tudo que estava acontecendo e o que vocês e suas equipes estão fazendo. Mas continuando aqui, eu percebo já, a partir do momento que comecei a te acompanhar, que tu és um cara, como diz lá no teu LinkedIn, um criativo inquieto ou qualquer coisa assim. E além de criativo, de inquieto, é um empreendedor. É CMC, Diário do Chá, o próprio Coworking, que, como disse o Gabriel ainda há pouco, foi uma virada e uma virada exemplar. Foi um negócio muito bacana que tu fizesse lá. Eu sempre fui apaixonado por aquela casa e tu transformasse aquela casa num lugar mais legal ainda do que já era, né? Porque Que legal. ficou muito legal. Eu não sei se já está aberto lá aquela Tá lanchonete que aberto? tem lá. Já? Tá aberto, abrimos agora, tá funcionando aberto ao público. Também, com todos os cuidados, tivemos que dar uma remodelada no projeto original, mas Pois é, paciência, né? Vamos se adequando. faz parte. Então, esse ainda não visitei, mas toda aquela estrutura, toda a forma que foi realizada e idealizada ficou muito bacana. Então, CMC, Diário do Chá, Coworking, o Bubbleless, é isso? É assim que fala? Beleza. Tá envolvido com o TEDx também. Cara, Isso. quando é que você se tocou que esse empreendedorismo e essa movimentação cerebral contínua, essa criação contínua de negócios estava na tua veia? Quando é que percebeu? Ou isso já é coisa de criança, que era daquele que ia vender gibi lido na vizinhança? Como é que funcionou isso para ti? Cara, confesso que assim, essa veia mais até comercial, vamos dizer assim, essa parte do empreendedorismo eu não tenho muito tão desenvolvida. Eu tenho, do que eu tenho visto até sobre empreender, fundar a empresa e o papel dessas figuras nas organizações, eu tenho o que mais o que mais conversou comigo é o de iniciador, Uhum. né? Eu gosto de iniciar um projeto, de botar ele em pé, fazer as conexões necessárias para ele tracionar e andar legal, né? Mas claro, não me afasto totalmente, mas eu não entro nele, eu fico acompanhando, meio que um mentor, mas o mentor que faz parte do negócio, que daí busca, sabe, mais um radical livre nesse sentido. E quando eu cheguei nessa figura, quando eu me encontrei com essa figura, né, que a gente, algumas coisas da vida nos apresenta e a gente tem que saber reconhecer isso, Uhum. foi quando justamente eu pensei, qual que é a minha responsabilidade como criativo com as minhas ideias? Né? Porque, beleza, o publicitário, né, a gente gosta de dar opinião, de ter muito repertório para trazer soluções, mas eu pensei, cara, mas eu quero ir um pouquinho a mais, eu quero ir um passo além de só dar a ideia, só ajudar a planejar, eu quero estar envolvido, eu quero apertar o gatilho junto. Né? Claro que eu percebi que eu não podia fazer isso sozinho, Sim. senão também eu não ia sobreviver, só nessa lista que você colocou eu estava morto já, né? Pois é, sem dúvida. Então, eu tenho uma coisa que a minha tia Cristiane sempre falou e isso para mim também é muito emblemático, né? Ela falava na questão de gestão da agência, ela sempre contratava pessoas que eram melhores do que ela, Uhum. né? E eu tomei isso para mim também. Eu quero ter gente ao meu redor que é melhor do que eu. Então, eu busco fazer essas conexões justamente para botar os seus projetos em pé. Eu não preciso ser o cara expert em café, né, como você acabou de mencionar, o nosso café de rua lá, o espaço aberto, mas eu tenho o cara que estudou para ser barista, que estudou gastronomia. Então, ele manja daquilo muito melhor do que eu. Só que eu manjo de botar aquela coisa em pé, de Uhum. botar o negócio em pé. Então, a gente se junta, põe o negócio em pé e ele toca. E a gente vai trocando ideia para pensar no futuro disso, né? Então, isso é uma coisa que me empolga muito. E isso é uma coisa que eu também enxerguei no associativismo. Né? Porque a gente, essa troca de experiências, essa troca de você poder estar conversando com alguém de uma agência, mas de repente você está lá conversando com alguém de uma indústria e com alguém de uma cadeia de serviços diferente, ou às vezes alguém de outra cidade que você talvez não teria no circuito normal da tua vida, isso é muito rico. E aí também, de novo, que a gente faz com isso? Então, por isso que eu também fui me aprofundando e lá, agora vamos executar, vamos botar as coisas para andar. Né? Então, isso que tem me movido. Não, isso, e é muito bacana, porque a gente vê uma dinâmica na tua atuação. Infelizmente, a gente não está vendo mais, porque pegasse uma bucha gigante aí no meio do caminho, né? Assumir qualquer entidade, especialmente uma entidade tão representativa aqui na nossa região, que é a Associação Comercial
no meio de uma pandemia, se por um lado mostra a garra que vocês da diretoria inteira têm, por outro lado, acaba tolhendo alguns projetos que provavelmente tu tinhas lá no começo, né? Quando lançaram o teu nome, eu tenho certeza, porque isso já aconteceu comigo na frente da OAB, à frente da OAB, mas a gente começa a pensar num monte de coisa para fazer, num monte de coisa que dá para melhorar, as coisas bem feitas podem ser ainda aprimoradas, as coisas que ninguém teve coragem de meter o dedo, começar a meter. Aí, de repente, vem fique em casa, né? Hashtag fique em casa, hashtag use máscara, hashtag cuidado, né? Que use passe álcool. Então, eu imagino que isso foi um impacto complicado, mas a gente estava vendo ali no começo disso tudo, e eu vendo já há algum tempo lá com Disrupção e te acompanhando mais de perto, o quanto esse teu lado dinâmico iria contribuir. E aí eu já emendo uma pergunta que, em relação à palestra, me lembrando lá da palestra que tu desse sobre comunicação, sobre publicidade, tu lá contasse uma história que eu não conhecia da CMC, uma revolução que fizesse a administrativa, desse uma pitada aqui ainda há pouco, uma pincelada. Como é que está sendo em relação a SIGES? Como é que é administrar uma entidade que é voluntária? Então, a gente tem que contar com a boa vontade de todos os demais diretores, os presidentes de núcleos e tudo mais, né? Eu já passei por isso também, né? A gente tenta trazer para perto da gente um time. Algumas pessoas funcionam melhor, outras não funcionam tão bem, porque são todos voluntários, todos têm suas preocupações. Nesse momento, de novo, mais preocupações do que o normal. Como é que foi essa transição de tocar o teu negócio para tocar algo que tem um perfil público, né? Não é um órgão público, mas que tem um perfil voltado à sociedade, e não só à sociedade empresarial, diga-se de passagem. Sim. Olha, o ponto-chave foi o que eu acabei de falar, né? Eu tenho a felicidade de estar me cercando e continuar me cercando de pessoas melhores do que eu, pessoas muito Uhum. boas. E super comprometidas, super competentes e que entendem o desafio, tanto na SIGES quanto nos meus negócios. Então, quando eu já começava a entender, acho que vamos empurrar para esse negócio, para a presidência, eu já fui estruturando, pensando como é que eu descolo um pouco mais, né, do que já meu perfil, de não estar totalmente imerso. Então, fui entendendo como criar processos e criar estruturas para isso. Então, hoje eu tenho uma equipe fantástica, tem uma equipe mais centralizada que também me ajuda a fazer um overview dos negócios e tenho gente super boa, super competente e que casa com os meus valores também em cada ponto do negócio que eu tenho. E aí na SIGES também, né, porque, né, já me antecipando a um tema que você coloca, né, eu montei uma diretoria também que eu aposto muito nela, porque realmente eu fui buscar primeiro uma renovação. Sim. E também pessoas que, cara, eu posso engatar esse projeto com ela, sabe? Eu tive a felicidade de conseguir engatar um planejamento que já foi construído na gestão do Anselmo. Sim. Né? Como eu estava lá, né, a gente apresentou junto esse planejamento, então a gente conseguiu pegar uma toada de continuidade muito bacana. Então, como você falou, já estava com muita coisa engatilhada que era só apertar play. E aí a gente teve que apertar pause. Provavelmente só vai apertar play no ano que vem. Então, mas a gente foi pivotando, foi entendendo o que o associado precisava, mas a minha diretoria veio junto, os caras, nossa, o pessoal veio colado legal, principalmente porque até da CIG eu tive que me descolar bastante. Porque daí quando a gente criou aqui na cidade o comitê de gestão de crise, cara, reunião todo dia, a pauta do Covid tomou principalmente a minha pauta, né? Tomou o meu tempo. Então eu tive que ter muito bem uma equipe legal na CIG segurando os pontos e nos meus negócios. Então eu tive essa felicidade de ter nesse tempo montado essas equipes, né? De ter feito essas conexões e ter garantido que pudesse também tá participando onde me chamaram, né? Onde eu estava sendo necessário. Bom, até então nada caiu, nada ruiu. Sim. E espero que não rua também, né? Espero que as coisas continuem Né? firmes. Tá tudo indo bem, vamos lá. E falando justamente disso, quando foi que caiu a ficha do presidente da CIG, né, do Luiz Fenisler Leig, presidente da CIGES, que a pandemia estava aí? Que, putz,
cara, agora tem que ser feito alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Qual foi, além de quando caiu, qual foi a o teu primeiro pensamento em relação a isso, não só como cidadão, mas principalmente como um presidente de entidade? Sim. E de uma Cara, entidade que envolve tantas empresas, né, de diversos ramos, e que talvez a gente não soubesse tanto lá no começo, mas que a única certeza que a gente tinha era que seriam impactadas. Não sabia o uhum, volume, o sim. tamanho do impacto, mas que elas seriam impactadas. Eu tive essa noção antes de vir o primeiro decreto do Estado, lá em 17, 18 de março, nós já tínhamos feito duas reuniões. Nós convocamos lá no Sejas mesmo, uma primeira reunião de petit comitê com secretários, hospitais, porque a gente já tinha recebido notícia que São Paulo ia parar. Os hospitais já estavam entrando em modo de alerta, de pandemia, de situação de emergência, os hospitais. Então a gente já fizemos uma primeira reunião e começamos esse comitê informal e, e, e aí a gente convocou uma segunda reunião. Nessa segunda reunião a gente já convocou polícias, imprensa, fizemos uma chamada geral para justamente pensar como trabalharemos as informações, para Uhum. que a notícia da pandemia também não fosse um caos e não fosse um pânico exagerado. Aí quando a gente encheu uma sala lá na CIGES, mas encheu, aí eu percebi, cara, acho que esse negócio é grande. Eu acho que a coisa azedou e vai ficar sério. E aí a gente já faz a história, já sabe, né? A gente daí, claro, organizou uma frente de tentar estabilizar as fake news, que começa, a botaria também ainda é muito forte, né? Nem vamos Sim. entrar na questão de pós-verdades e essas coisas que é um dos nossos males agora, mas a nossa preocupação é isso, com a desinformação. Mas aí a gente já foi vendo que, criamos o Central de Informações, aí a prefeitura oficializou um comitê, a gente já estava junto, e aí a coisa foi crescendo e são reuniões diárias desde então. Né? Desde então a gente faz reuniões todo dia para avaliar e entender a situação e ver o que a gente precisa fazer. Mas aí já desde aqueles primeiros dias já mostrou, não, isso aqui vai ser sério, isso aqui vai mexer com a vida de todo mundo, só pelo impacto das primeiras reuniões, assim, isso Uhum. já ficou claro. E aí o resto da história a gente já sabe, né? E como é que as empresas reagiram? Elas recorreram muito a SIGs, há algum tipo de pressão? Quer dizer, está tendo uma pressão, né? Nós, especificamente em relação a Jaraguá do Sul, que está com índices muito bons, né? Reconheça-se o trabalho não só do setor público, mas o próprio privado e as próprias Sim, pessoas sim. colaboraram bastante. Claro, como em todo lugar, tem aqueles grupos que desrespeitam, mas eu acredito que no todo a população de Jaraguá do Sul deu exemplo, não só de Jaraguá do Sul, aqui no entorno também, mas especialmente de Jaraguá do Sul. E nós estamos, apesar de estarmos geograficamente localizados no nordeste do estado, que está com Essa é a índices briga. ruins, está com índices ruins, nós estamos com índices bons, né, melhores até do que em outras regiões que estão com índices considerados razoáveis. Mas como é que o empresariado trabalhou, né? Trabalhou no sentido de cobrou da SIGES ou que tipo de apelo que chegou na associação comercial por conta desse, para alguns talvez pânico, né? Para outros momentos de incerteza. Claro que no começo, como o próprio lockdown que a gente sofreu foi muito abrupto, Sim. né? E a gente sentiu um pouco desse um certo atropelo do Estado do que a gente viu e depois foi descobrindo que realmente as coisas foram atropeladas. Então, claro que o primeiro era entender o que estava acontecendo, né? E vinha muito do associado, do empresariado, quais são os próximos passos, o que a gente pode fazer, e aí teve muita colaboração para a gente conseguir consolidar regras, políticas, protocolos, foi todo um esforço de comunidade, e aí os empresários, né, as indústrias, as empresas ajudaram muito nisso, nessa confecção, nessa troca de conhecimento, até porque a gente, né, não pode negar, tem empresas que têm sedes lá fora, então que Sim. até na China, que também já tinham passado por isso, então que já estavam entendendo e trouxeram um repertório para a gente. Então, a primeira preocupação é deixar todo mundo seguro, né? Então, isso a gente atendeu até com uma certa agilidade e depois entendendo, beleza, como é que a gente responde agora economicamente, né? Porque, como você mesmo falou, Jaraguá do Sul conseguiu absorver grande parte dos golpes, né? Se não todos, né? Que essa pandemia nos trouxe até então. A gente conseguiu expandir o TI quando precisou, conseguiu abrir PA, conseguiu
comprar testes, a gente conseguiu mobilizar tudo que precisava, né? Então, o que nos pega hoje mesmo é essa balança entre essa segurança sanitária e a segurança econômica, né? E a Uhum. segurança econômica é o que está mais longe das nossas mãos pelos decretos estaduais, né? Sim, Então, como você mesmo falou, hoje a nossa briga é, temos que separar Joinville da nossa região. Nós temos que tratar da nossa microrregião ou da Anvale. Isso seria mais exatamente. justo, né? Mas Exatamente. aí isso pode ser tema até para outra live. Aí vamos chamar o Gustavo Packer também para nos ajudar, o Manu. Aí a gente faz um fórum sobre isso. É. Mas a gente conseguiu responder. E a aflição, claro, dos associados, aí, de todas as empresas, era: ok, quando é que eu posso voltar a trabalhar? Quando é que eu posso voltar a funcionar? Né? E aí Uhum. foi tendo todos esses retornos gradativos que a gente está percebendo. E hoje até poderia ter tido mais, mas a gente teve que lidar com essa ansiedade, porque, querendo ou não, isso também mexeu muito com quem estava preparado e quem não estava. Né? E É, teve dificuldades de todos os tipos e tamanhos. E aí a gente também foi atrás de articular linhas de crédito, de tentar viabilizar soluções para os associados, né? Tentar criar um colchão, ou pelo menos alguma conexão de alento, né? Para que a cidade possa responder com isso também de forma econômica, né? A gente não tem um índice de quebra mais baixo, né? sim. Então a gente ainda vai entender esses reflexos lá para frente, né? Ainda é muito cedo para a gente medir realmente qual que é a onda que essa pandemia está gerando, tanto de saúde quanto também na economia, né? Então Uhum. a gente só Isso é espera verdade. que a gente só espera que esses sinais de que a coisa parece que tem um aquecimento, você já ouve, os setores estão mais felizes, mais aquecidos, mas agora falta matéria-prima, enfim, que a gente consiga ir passando essas ondas e se ajustando, mas tem um desafio grande ainda pela frente. Como em toda crise, vai ter sempre aqueles que vão se conseguir girar, fazer a roda girar mais rapidamente do que outros. Sim, Alguns que não pararam, alguns que giraram mais, inclusive, por sim. circunstâncias diversas. E a questão é conseguir fazer as coisas se ajustarem, né, de novo, com esse equilíbrio entre a segurança, como você falou, a segurança de saúde e a segurança da economia, para que as coisas realmente fluam de uma maneira um pouquinho mais normal. E aí eu já emendo outra pergunta. Teremos o novo normal? Será que as pessoas vão ter mais cuidados, tanto de higiene quanto de talvez responsabilidade em relação aos seus próprios negócios? Ou será que com o tempo nós vamos esquecer, como muitas vezes acostumamos a nos esquecer mais rapidamente do que deveria acontecer? É, acho que primeiro cabe uma reflexão para todos, né? O que era normal? Né? A gente, nesses últimos 15 anos, já passamos por tantas flutuações, tantas maluquices no país e no mundo, né? Crises políticas, crises éticas, econômicas. O que é normal, né? O que estava normal? E aí, se você, vamos agora fazer um recorte, normal é como eu agia antes da pandemia, e cada indivíduo faz essa reflexão, muito provavelmente não vai ser aquele normal, né? Uhum. Ou aquele comportamento, né? Como você mesmo falou, vamos precisar ser muito mais cautelosos com a higiene, né? Com a higiene no convívio, álcool gel, lavar as mãos, máscara. Talvez máscara, você vai para o aeroporto, você nunca mais vai sem máscara. Agora, se você parar para pensar, realmente, você se enfia lá num lugar só com ar-condicionado, com milhares de pessoas, ô bicho, né? Vamos fazer essas reflexões. E isso vale para os negócios também. Claro que tem sempre as questões situacionais, né? Sim, Um negócio que passou por uma dificuldade, perdeu um cliente e tudo mais, mas tem as questões que já são crônicas, até do empreendedorismo, né? Essa questão até é um ponto do incauto da startup, do incauto do empreendedor que vai no peito e na raça e tudo mais. Claro, isso no papel, no conto, é tudo muito bonito. Mas aí, quando leva uma trancada dessa, aí você vê a família que vai ficar sem dinheiro, né? E uhum. criança que vai ficar sem escola. Então, tem todo um impacto sistêmico que a gente tem que cuidar. E aí, esse normal que a gente está olhando para frente, essa realidade que a gente está olhando para frente, talvez ela tenha que puxar um pouco de um senso de autorresponsabilidade de comunidade. Né? Da gente realmente, como até entidades, o setor público, as empresas, estarem mais conscientes dos caminhos que a gente toma. E estou falando aí realmente de negócio, estou falando de, Sim, de sim. estrutura, né? E de fornecer mais segurança nesse sentido para as pessoas. Né? Eu até no outro papo que eu estava com o Beni da Spin, acho que até ele conversou contigo esses dias, né? Ou vai conversar? Eu vi que você Não, estava a o foto dele. Benny, o Benny já conversou também. Ele veio Já falar conversou, né? falou sobre pandemia no mercado das startups, inclusive. Sim.
Mas até conversei com ele, né? Porque até esse ritmo que a gente impôs para as startups, né, de performar e fazer a venda e tudo mais, até onde isso vai ser saudável, Sim. né? Até para as pessoas, para ter uma segurança tanto psicológica quanto financeira disso. Enfim, hoje a gente está vendo, né? Tenta acelerar dentro de casa. Tenta fazer uma startup no home office. Sim. Claro, tem gente que vai ter capacidade, não estou dizendo que não, mas, cara, isso é sofrido, você sofre muito mais interferências, viu? E acho que esse a gente está começando a perceber as interferências que já estavam atravessando a gente e que agora estão muito mais nítidas. Quem tem filho agora está percebendo o papel que a família precisa ter na educação do filho, né, do convívio com ele, né, quem tem família longe, quem tem família perto, enfim, tem toda uma composição também social que precisa, vai estar tá sendo reavaliada, né? Isso vai ter impactos também para frente, a gente não sabe ainda. É. Essa, Então, esse novo normal vai ser uma ressignificação das relações. essas questões sociais viraram uma incógnita na realidade, né? A gente até tem refletindo bastante algumas noções do que pode acontecer do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de economia, mas essas relações sociais, familiares, para mim, ainda são uma grande incógnita. Sim. Vou pegar uma pergunta da Natasha. Ela está te questionando, Tito, se você acredita que a retomada vai ser melhor do que a gente estava pensando lá quando o problema estava no auge. Então, acho que tem muita variável em cima disso, né? Se você for ver em Jaraguá do Sul, né, onde a gente acabou de falar, né, os índices já estão, na verdade, está com um índice de transmissão negativo, já quase não transmite mais, Uhum. né, tem um contágio muito mais freado. A gente tem uma possibilidade muito melhor de ter uma retomada até mais aquecida do que era a previsão. Mas Jaraguá do Sul não faz negócio sozinho. Não Jaraguá do faz. Sul precisa de Joinville. Aí vai precisar de Curitiba, vai precisar de Florianópolis, vai precisar de São Paulo, aí começa. Então, é difícil a gente fazer essa potagem em tão curto prazo, assim, né? Para pensar, essa retomada vai ser mais quente. Dá a entender que alguns setores realmente estão dando uma virada boa. A gente escuta muito do setor imobiliário, até do têxtil, enfim, do moveleiro, com pedidos e tudo mais. Tem setor que só acelerou, né? Tem setor que só acelerou. Então, é também uma questão de como você vai gerir essas oportunidades que aparecem. Né? Apareceram muitas oportunidades dessa pandemia. Né? Pega um exemplo do setor moveleiro. Né? Quanta gente que resolveu reformar um cômodo da casa para fazer escritório. Né? Quanta gente que resolveu dar um jeito naquela sala que não terminou nunca. Então, esse é um setor que acelerou. Agora o texto está depois de uma bela barrigada de março, abril até maio, assim, agora está voltando, agora está dando uma acelerada. Mas, de novo, precisa também que o país volte junto, né? Então a gente Sim. está dependendo também de uma retomada sistêmica. Eu acredito que a gente tem muita chance de ter uma retomada bem interessante, até talvez melhor do que a gente estava imaginando lá em junho e julho. Mas ainda sempre, hoje em dia qualquer previsão tem que ser feita com cautela, porque a gente está vivendo exatamente num mundo extremamente imprevisível. Não dá para apostar, né? E é engraçado, né, Luiz? Não sei se se tens a mesma impressão, pelo menos me parece relativamente claro. As comunidades, a camada mais carente da população, por conta até do auxílio que o governo liberou, fez circular um dinheiro em locais, em comércios onde o dinheiro era mais rarefeito, né? Onde o dinheiro não tinha tanta abundância. Ou seja, aqueles que dependiam de pessoas mais carentes conseguiram vender mais coisas, né? O fiado foi pago, a dívida atrasada foi paga, vendeu mais arroz, mais feijão, mais aquelas coisas que realmente as pessoas mais carentes precisam. Por outro lado, as pessoas mais ricas, a parte de cima do extrato, deixaram de viajar, deixaram de sair para jantar e, por conta disso, trocaram de imóvel, arrumaram escritório, né? Fizeram coisas que talvez não fizessem porque estavam com outras preocupações, outras ideias de gasto. Então, em alguns ciclos, em alguns meios de produção, essas diferenças ficaram muito claras, né? Esses benefícios ficaram muito claros.
E ali, de novo, né, quem estava no meio foi o que mais sofreu, né, como costuma ser normalmente. E aí, falando de escritório, falando de trabalhar em casa, quando começou a pandemia, todo mundo, não no primeiro momento, talvez no segundo ou terceiro momento, as pessoas diziam: não, agora ninguém mais vai querer voltar para trabalhar na empresa, as empresas vão querer deixar todo mundo em casa porque viram que funciona, em muitos lugares aumentou a produtividade, muitos colaboradores gostaram porque não precisa botar o sapato, ou porque acorda às 7h30 para trabalhar às 8h, não precisa mais acordar às 6h ou 6h30 para chegar no mesmo horário no trabalho. Desliga o computador, já está em casa, não tem o estresse do trânsito, principalmente nas cidades grandes. Aqui não dá para contar isso, né? Que o pessoal fica irritado com o trânsito porque leva 10 minutos no Sim, sim. trânsito. A gente aqui Mas está mal acostumado. cada cidade com seus problemas. Quando na outra gestão do Dieter botaram o ciclofaixa, o pessoal estava reclamando porque não podia parar na frente da loja, né? Eu falei, nenhuma cidade média mais tem estacionamento nas ruas principais, mas essa é uma outra história. E com o passar do tempo, eu tenho visto, tenho lido e tenho ouvido muito, Luiz, que as pessoas estão percebendo que aquilo que era uma facilidade, né, que era um benefício, que era uma comodidade, e principalmente para as empresas uma economia, porque o custo ficou todo com o colaborador, algumas empresas contribuem, outras não contribuem, aí vai de acordo vai conforme a política de cada empresa. Mas as pessoas estão sentindo falta, algumas, né? Pelo que eu tenho visto, eu vi que a Camila entrou aqui, é psicóloga, não sei se já bateram na porta dela, falando sobre isso também, né? Conversando com ela sobre isso. Mas algumas pessoas, ou muitas pessoas, estão sentindo falta do tete-a-tete com o colega do trabalho, né? Com aquele ambiente de discussão, dependendo, obviamente, do tipo de trabalho que se tem. Estou falando aqui basicamente de escritório. Porque uma indústria não tem como mandar lá na fábrica para casa do colaborador e a matéria-prima, o aço e o forno para derreter e fazer a chapa. Mas os escritórios trabalharam muito, né? As partes administrativas trabalharam muito com essa possibilidade de teletrabalho, home office, como queira chamar. E agora tem se pensado que talvez não seja bem assim. Qual é a tua visão a respeito do home office? Veio para ficar, vai ser ampliado, ou as pessoas vão em algum momento perceber, não, foi necessário naquele momento, mas o ideal mesmo é voltarmos todos por uma questão de saúde mental, inclusive. Rafa, todo remédio com excesso faz mal, né? Uhum. Então, o meu pensamento é justamente esse com o home office. Foi super importante para nós entendermos essas ferramentas e essas possibilidades. O home office já era um tema que estava pairando, ele estava atravessando muitas discussões já no ano passado, no começo desse ano, e aí a pandemia acelerou isso tudo, e acho que foi um grande experimento. Aí a Camila está até dando uma resposta, e concordo que a gente também vai entender os efeitos disso, e já tem vários efeitos nocivos disso também, porque é muito tempo com uma solução só. Eu acredito que ele veio para ficar como uma alternativa. Uhum. Agora, ele é um assunto a ser levado a sério. Antes parecia coisa, isso é coisa de designer, isso é coisa de programador, né? Não, muitas profissões podem ter o trabalho remoto, não necessariamente home office, né? O fato da gente estar interagindo aqui como se estivesse um olhando para o outro e tendo esse fórum aqui nos escutando e interagindo conosco já mostra, né, que essas tecnologias elas podem ser usadas para essa troca, né, de maneira Exatamente. produtiva e isso depende do foco que você vai dar, né? Então essas questões a gente vai ter que ir entendendo como a gente vai adaptando isso nas rotinas, né? E às vezes isso vai estar extremamente ligado também ao bem-estar. Porque, principalmente, vamos dizer, pessoas que trabalham no escritório, pessoas que trabalham na gestão. Cara, que mãe não gostaria de, às vezes, pegar 3 dias por semana, além do fim de semana, e trabalhar em casa para estar perto do filho, e ela Uhum. fazer as coisas dela e entregar. O que pai, né? Que família que não gostaria de estar junta e poder entregar, só levar o laptop para casa e ter um computador para isso. Né? Isso não afeta, e a gente está vendo que isso não necessariamente afeta a produtividade. Né? O que afeta a produtividade é má gestão. Não é o lugar, não é a tecnologia.
Salvo que o exemplo que você falou, a gente também não pode mandar entregar aço e forno lá na casa do cara para ele desempenhar a produção. Mas tem muita coisa que a gente vai entendendo como melhorar os combinados com as equipes, Uhum. né? E como a gente tem essa relação de confiança, essa relação mais saudável. A Camila já coloca aqui também, né? Essa relação que realmente que sobrecarregam, né? Mas também tem que dar as opções. Né? Tem que ter as opções. A gente até enxerga isso como o futuro dos coworkings disso, sobre Uhum. essa questão, né? Da gente ter mais estruturas que as próprias empresas mantêm ou alugam para jogar uma equipe que às vezes precisa dar um respiro. Uhum. Né? Vamos fazer uma retrospectiva das nossas vidas, cara. Quanto tempo a gente ficou enfurnado no mesmo escritório, olhando para as mesmas pessoas, com a mesma equipe, e não por demérito, mas se a gente não trabalhou uma outra opção. Que bom seria se a gente pudesse, sei lá, passar uma semana fora, trabalhando fora, num Exatamente. espaço diferente, para poder fazer uma imersão. E isso não ser, né, uma coisa extraordinária, nem precisa ser super cara, mas ter estruturas que permitam a gente fazer isso. Então, nós vamos ter muito disso, dessa estrutura compartilhada, dessa estrutura dentro da empresa e da estrutura em casa. Uhum. Né? E, claro, a trilha do RH agora é olhar para isso e dar estrutura tanto psicológica, emocional, né? Conseguir dar esse apoio, não estou dizendo que é papel, mas dar um apoio para isso, Uhum. mas também como estrutura tecnológica, estrutura, né, viável para isso. E isso me faz lembrar uma coisa, né? A gente falou da Thalita, né? E eu, como agora somos presidentes, mas temos que lembrar também que temos uma outra publicitária que é presidente de entidade, que é a BRH aqui em Jaraguá do Sul, que é a Juliana Rodramel, da agência Compreendo. Sim, sim. Então temos três presidentes Eu tô publicitários aqui. começando, tô começando a ficar preocupado. Vocês estão dominando o O Gabi mundo? falou que era um complô aqui antes. Acho que eu É, tô só confirmando a visão dele. eu vi que ele falou que era um complô de vocês dois dentro da associação dos Sejos ali. Agora a Rodermel também é verdade. Não tinha nem me tocado disso. E tô com medo, daqui a pouco vai ter um publicitário presidente da OAB, né? Essa não dá. Bom, Não dá pode, né? ideia. Pode. Não dá ideia. Pode ser advogado e publicitário, nada E impede, né? publicitário, né? Seria bom ter um publicitário lá para levantar a nossa OAB ali, é bem interessante, uma visão arejada. Deixa eu ler aqui o que a Camila está falando, daquele meu questionamento para ela. As pessoas estão carentes socialmente. Crianças super agitadas, adolescentes deprimidos, adultos ansiosos e em pânico e idosos super tagarelas. Idosos super tagarelas é bom, né? Eu não Ah, sabia. mas é a carência, né? Você imagina, eles estão trancados. O idoso é um ponto que a gente não lembra muito quando a gente fala de pandemia, né? Porque imagina, Exatamente. eu vejo pelo meu avô, tá lá 6 meses em casa, vai uma enfermeira com ele e todos os cuidados. Eu vi ele 3 vezes esse ano. A única coisa que a gente lembra do idoso é que ele não pode sair, que ele tem que tomar cuidado, que é grupo de risco, mas e essa ansiedade deles, né? Exato. A- Algumas pessoas, os idosos, muitas vezes, eles são mais sensíveis a algumas informações. Eu sei de muitas famílias que desligam a televisão na hora do jornal, estavam desligando porque o idoso se impressionava muito. Sim, Não porque a informação era falsa ou não era falsa, era verdadeira ou não era verdadeira, mas porque, independente disso, dessa discussão deslocada que tem nas redes sociais, nos WhatsApps, assim, nos WhatsApp, sim. nos grupos do WhatsApp, em que tem ou é zero ou é um, né? Uma discussão binária, mas porque isso cria uma ansiedade nessas pessoas em especial. Sim, E uma outra com verdade que a certeza. Camila falou é que as mães normalmente são mais sobrecarregadas do que os pais, né? Por questões que eu não estou dizendo que são corretas, mas que estão impregnadas na nossa sociedade machista, de pouca Sim. divisão de tarefas do lar, tarefas dentro de casa dos homens com as mulheres, né? Lá em casa eu aprendi que a gente tinha que ajudar, porque era minha mãe e 4 homens, né? 3 filhos e meu pai. Então todo mundo botava a mão na massa. Terminava o almoço, um lavava, outro limpava o chão, então não tinha muita escolha e tá certo. É, Mudando um pouquinho das questões ruins da pandemia, vamos falar, se é que dá para falar de alguma coisa boa de pandemia, mas ela acelerou alguns processos, né? O exemplo mais evidente são essas plataformas de videoconferência, de comunicação. Às vezes eu fico até meio constrangido de convidar as pessoas para participarem das lives, porque tem 25 por dia, né? A gente já não sabe, não aguenta mais live.
mas acabei criando essa sistemática e eu tenho tido sorte que as pessoas têm aceitado e tem sido sempre boas lives. A dona Marilene, que é minha mãe, fez um joinha ali, porque está dizendo que a gente botava a mão na massa lá. Então, como você também está envolvido com muitas questões de inovação, Tito, qual é a tua visão em relação à tecnologia daqui em diante? O que é que a gente aprendeu? O que é que a criatividade está forçando a gente a fazer por conta do que está acontecendo? Bom, primeiro de tudo, quando a gente pega ainda a criatividade como vetor, né? Isso que porque daí é um assunto que eu gosto muito, é olhar para o que a gente tem e o que a gente faz mais com isso. Uhum. Né? Que a princípio esse canal de lives, esse canal aqui do Instagram era uma coisa expositiva, era uma coisa talvez um bate-papo, de marca, né? A gente não entendia muito a pretensão disso. Na pandemia, cara, nós dois aqui conversando, que provavelmente seria um fórum no auditório, ou Sim. seria alguma outra questão. Então a gente se forçou a olhar para o que tínhamos em mãos, e literalmente na mão, né? Que esses bichinhos agora aqui, esses iPhones, Androids e afins, tem um mar de recursos que a gente nem aproveita na sua totalidade, mas que nos permitem quebrar barreiras. Uhum. Né? Aí vamos aprender o que é Zoom, vamos aprender o que é StreamYard, vamos aprender o que é Instagram, vamos aprender o vídeo do WhatsApp, e as próprias ferramentas também foram se puxando para melhorar seu serviço, melhorar sua qualidade. E a gente foi também criando novas sistemáticas de conexão, novas sistemáticas de usar essas ferramentas para trabalhar. Eu participei já de alguns processos criativos, de imersão criativa totalmente digitais, e aí usando o Zoom, o Miro como board de cocriação, com post-it virtual, aí te ia para um vídeo, voltar para uma dinâmica, e tudo isso numa sala. Tudo eu numa sala vendo mais 8, 10 pessoas conectadas ao redor do Brasil. Então, isso está forçando a gente também a repensar as ferramentas. E isso depois a gente pode trazer para a vida real também, né? Para a vida física, né? Uhum. Para a vida física também. Então a gente vai repensando algumas dinâmicas, né? E, e acho que o tema talvez mais latente nisso tudo, que atravessa, é que normalmente a gente fala que a tecnologia é transversal a todas as categorias de negócio, a todos os negócios. Né? Hoje não existe negócio que não seja tecnologia. Hoje toda empresa, ela também é tecnologia. Você é um advogado, mas você também mexe com tecnologia. Sim. Eu sou publicitário, eu sou obrigado a mexer com tecnologia. Então, ninguém mais escapa disso. Mas agora a gente está entendendo também que todos nós também somos educadores. Nós temos esse papel de sermos educadores, de começar ensinando como é que mexe numa ferramenta, de começar a mostrar por que a gente está fazendo aquilo, de começar a explicar com mais calma e dar mais atenção ao outro. Né? E isso vai atravessando, vai escalando todas as camadas, desde lá as crianças que tiveram que ser atropeladas por aulas online de uma hora para outra, e os professores também atropelados com aulas online de uma hora para outra, né, principalmente. E toda essa construção que teve que ser feita das empresas, o próprio home office, e por aí vai. A gente está tendo que se botar um passo para trás, beleza, o outro está entendendo o que eu estou falando, o outro está entendendo o que eu estou querendo. Então, esse olhar de empatia, esse olhar de cuidado, que é um olhar educador, ele começa a ficar muito mais latente. A gente precisa incorporar isso para justamente poder fluir. Uhum. Né? Aqui, nós dois sabíamos mexer tranquilamente na ferramenta, a gente se conectou, foi tranquilo. Mas se um de nós tivesse dificuldade, olha a curva que ia ser, a fricção que a gente ia gerar. Né? E, talvez agora que a gente teve que atropelar e acelerar vários processos, esse novo normal, voltando para a tua outra pergunta, também é de, tá, gente, agora tudo isso aconteceu, vamos olhar para isso e ver como é que a gente educa as pessoas, como é que a gente se educa para lidar com isso. E aí volta a ter várias formas de lidar com home office, de lidar com educação online, de lidar com educação infantil, de olhar com EAD, olhar para as reuniões e olhar para as discussões. Né? E isso vai precisar de muita criatividade, vai precisar de estar interagindo com tecnologia. A gente vai entendendo que essa mensagem tem um alcance que a gente nem imagina. Você mesmo falou, legal, agora aqui tem 9 pessoas com a gente nessa sala, mas depois outras tantas vão ver esse vídeo na sequência. Então a gente vai entendendo também a consequência do que a gente está fazendo. E é bem interessante essa colocação, mas a Natasha, primeiro tem que fazer aqui o Acácio
A Cássio Tatuador fez um comentário elogiando o assunto e agora o Leandro disse que tu és um fera aí, o Leandro Schmuckel. Fala, Leandro. Beleza. Mas a Natasha colocou uma situação interessante. O custo para inserção no mundo digital, por vezes, é alto para o comerciante. Antes da pandemia já era uma questão a ser discutida, mas agora, a Sigis tem alguma alternativa para ajudar? Se pensou nisso ou está se pensando nisso? Um ponto interessante, e até como ela falou, o comerciante aí, né? Estou até olhando para a mensagem da Natasha aqui. Natasha, obrigado pelas contribuições. É justamente essa proximidade e essa sinergia que eu consegui ter com a Thalita. Eu falo eu porque justamente são, como você comentou, a gente já tinha uma afinidade bacana fora, né, do mundo associativista, já no mercado, e aí a gente também conseguiu aproximar e trazer isso para a pauta da CIG-CDL, né? E a gente percebeu que realmente precisava dar uma luz para essa questão do uso da tecnologia, o que é você começar no mundo digital. E, claro, se você for pensar, equipamentos, banda e não sei o quê, você pensar em estruturas que a gente fica mostrando nos cases, né, num case que ganha Cannes, num case que vai no cinema, claro, é tudo muito lindo, mas é muito longe da nossa realidade. Sim, exatamente. É muito distante, né? Então, a CIG e CDL conseguiram fazer bastante coisa com isso, a gente trouxe vários conteúdos para isso, a gente fez uma série, está fazendo uma série de webinars pela CIGES e também pelo CDL, né? E a gente está compilando tudo isso no site jaraguaparanegócios.com.br, onde a gente está consolidando esses conteúdos e tudo que pode ser usado de apoio para qualquer associado e comunidade também que pode ter acesso a isso, né? E alguns serviços daí das entidades que podem ser acessados por lá, e aí, caso precise associar ou não, aí é uma questão de qual o nível de produto que pode ter. Mas isso é uma preocupação de como jogar esse conteúdo e viabilizar essas questões para os empresários e para os empreendedores. E justamente essa questão, esse custo da inserção no mundo digital, depende de como você olha para ele. O fato de você mandar um WhatsApp para o teu cliente dizendo que o produto chegou, ao invés de pegar o telefone fixo e ligar, você já fez um passo no mundo digital. E você ter um gráficozinho com os produtos, com os preços, e você disparar para uma lista de transmissão, você já está no mundo digital. E hoje, isso é o preço de um celular pré-pago, uma linha pré-paga, um celular e uma conta de WhatsApp. Então, a gente só tem que desconstruir essa coisa que foi criada uma mítica disso. E isso também é um back to bases, assim, também vamos descer do pedestal e a tecnologia tem que estar acessível, tem que estar na mão. E os celulares hoje são um grande vetor para isso. As câmeras que esses celulares têm para você tirar uma foto de produto, mandar para um cliente, para você interagir com ele pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim. Aí vai uma lista sem número de ferramentas que nos permitem isso. Então, possibilitando essa inclusão digital. E é o começo, né? Até para o empreendedor ver que isso funciona, que isso é legal, que você consegue escalar o teu negócio com isso, depois ele vai também se estruturando para dar novos passos. Mas até lá, dá para usar muita coisa que fica bacana. E, de novo, dá um olhar prático. Como é que eu trago isso para a minha vida? Nós todos somos digitais, a gente só não percebe. A gente passa mais tempo olhando para esse celular do que olhando para o outro. Não existe mais como não ser, né? A gente automaticamente, 90% das pessoas, pelo menos, estão conectadas uma boa parte do seu tempo, pelo menos as pessoas que ainda estão no ambiente de trabalho, no meio de trabalho, dependem da tecnologia para absolutamente tudo. Né? Tá todo mundo se tem uma provocação, e tem até uma provocação, ela é mais uma anedota, mas tem o conceito de ciborgue, né? Que são esses humanos que hoje se modificam com peças eletrônicas para melhorar a sua performance ou para, às vezes, até substituir um órgão, uma coisa assim. Mas hoje, todos nós somos ciborgues. Porque você pega o celular, você não fala, o meu celular está sem bateria. Você normalmente fala, eu estou sem bateria. Então a gente já assume que esse bichinho é uma extensão da gente. Uma extensão, exatamente. A gente já está digitalizado. E, coincidentemente, se eu não me engano, foi com a Camila, na live com ela, que a gente conversou sobre as síndromes que surgiram por causa do celular, né? Aqui a síndrome, eu não vou me lembrar dos nomes agora, mas a síndrome do toque fantasma, que as pessoas voltam e meia, meu celular tocou, e o celular nem tá por perto, né? Ou a pessoa tem a impressão que o celular tocou. Nomofobia, que é nomofobia, medo de ficar
sem o aparelho celular, né? Medo de perder, medo de ficar... E a gente sabe que tem pessoas que se esquecem o celular em casa ou se esquecem no carro, entram quase no parafuso por conta dessa dependência que criaram, né? Dessa Sim. dependência psicológica que criaram. E às vezes eu só percebo que esqueci o celular em casa, lá no escritório, 2 horas depois, quando eu vou procurar para pegar algum número. Ainda não cheguei nesse nível de dependência. Mas Tomara que não, Rafa. tomara que não. Mas dependo dele para o meu trabalho, porque os meus clientes hoje não tem mais jeito, acontece contigo, provavelmente também. Não ligam mais para o escritório, né? Mandam um WhatsApp, ligam para o celular, chamada de vídeo, de áudio, tudo pelo WhatsApp ou qualquer outro aplicativo. Para a gente encerrar, que o nosso tempo está terminando, e quero te agradecer mais uma vez, caso por acaso o Instagram me corte, como volta e meia ele faz, né? Não que a culpa seja dele, a culpa é minha de calcular mal esses números aí. Tranquilo. Eu não sei como é que a gente pronuncia. Eu sempre falo SXSW, que fica mais fácil, né? É isso aí. Fosse lá em Texas em 2019, né? Esse ano foi cancelado por conta da pandemia. Não sei como é que vai ficar ano que vem. O que tu traz para a gente de lá desse evento de inovação, tecnologia, discussão de futuro, de humanidade, de sociedade? O que tu achas que, apesar de ter sido ano passado, o que vem para a gente de bom por aí? Vem principalmente um ponto que eu levantei lá atrás, quando eu usei o exemplo das startups, né? Que a gente cobra. Eu vou usar, e não estou demonizando as startups, tá? A gente só estou botando como exemplo que a gente põe elas num papel de cara, corre, acelera, vende, vamos fazer dinheiro e depois a gente vê o que vai dar, né? Tanto que se a gente vai olhar, tipo, Uber, prejuízo, o WeWork praticamente faliu, que Uhum. quase quebrou o fundo de investimento deles, enfim. Então a gente está tendo um nível de irresponsabilidade e essa irresponsabilidade ela não é só financeira, ela também é ética e humana, né? Humana no sentido das relações. Sim. Então está se discutindo muito, né? A gente está tanto pensando na tecnologia, nas inovações e tudo mais, e a gente está esquecendo das relações humanas, dessa ética. E aí, tanto que, de novo, uma das palestras mais assistidas do SXSW desse ano, de 2019, foi uma pessoa que denunciou o CEO do Uber por assédio. E desmontou um castelo lá de assédios morais, sexuais e tudo mais que tinha lá. Sabe? Então, a red flag dessas questões, e até da própria inteligência artificial, do uso dessas inteligências, assistentes virtuais, dessa tecnologia que está sempre acompanhando, e claro, aí LGPD, dados, a ética disso está muito latente. Essa é uma discussão muito forte, muito pesada, que lá tem cunhos políticos também, né? Porque a gente sabe o quanto que essas tecnologias estão influenciando as eleições, aqui Vitor, também. só para te avisar que o Instagram nos deu 1 minuto e 30 segundos. Então, beleza. Então é isso. Acho que a gente tem que olhar para todos esses avanços, esses aprendizados que a gente está vivendo e olhar, beleza, como é que isso vai melhorar as nossas relações e não botar elas no bolso. Né? E a gente manter essa ética das relações, essa ética que a gente do respeito humano, que a gente não pode esquecer. E que às vezes essa relação fria deixa a gente meio insensível para isso. Legal. E é verdade. Tito, sempre muito bom conversar contigo, sempre aprendo muito. Agradeço mais uma Ok, vez. isso eu que Tá agradeço. cheio de compromisso aí para cumprir no teu dia soberbado. E acredito que logo a gente vai fazer um disrupção ao vivo dessa vez, né? Para a gente dar Com certeza. aqueles nossos projetos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo Eu que que agradeço. participou, a Natasha que participou bastante, a Camila que participou É isso aí. bastante. Valeu, O pessoal. Jeremias falou que as minhas aulas eram boas. Eu acho que ele não precisa mais de nota, Jeremias. Fica tranquilo aí. Leandro, um abraço Maravilha. e até a próxima. Vai ficar gravado para quem chegou agora no final da live. Valeu muito a pena. Obrigado Show, mais gente. uma vez. Até a Valeu, próxima. Rafa. Brigadão. Até mais. Eu Tchau, agradeço. tchau. Tchau.